chamando carinhosamente essa situação tem uns aqui. que falam da vida toda, exatamente. Enfim, mas vamos lá. O que ocorre nessa revisão da vida toda? O trabalhador, que na sua grande maioria entrou no mercado de trabalho e começou a pagar um INSS antes de 1994, está sendo prejudicado. Por qual razão? A lei de 99, ela teve uma alteração. Então, aqueles trabalhadores que entraram antes de 99 não têm no seu cálculo do benefício do INSS a contribuição anterior a 1994. Então, eu vou exemplificar para que as pessoas possam entender. Trabalhei de 1980 a 1992, 93 numa empresa muito boa, ao qual eu ganhava uns salários bons. Esse período que eu trabalhei de 80 a 94, as contribuições, não o tempo, as contribuições que eu fiz nessa época não estão integrando o meu salário de benefício. Eu aposentei apenas com as contribuições posteriores a 94. De 94 para cá. As contribuições anteriores a 94 não entram no cálculo do valor do meu benefício. Em razão disso, entrou-se com a ação revisional da vida toda. Por quê? Ela vai incorporar todas as contribuições da sua vida. É por isso que a revisão da vida então toda. Então vai passar limpo a sua carreira, né? Exatamente. A sua vida profissional. Exatamente. Se é possível... Sua vida pregressa. Vida pregressa, exatamente, né? exatamente. No sentido do trabalho. Então você quer saber aí se você tem direito? Manda pergunta aqui para o Dr. Rafael Oliveira, que já está em nossos estúdios para responder essa questão importantíssima, hein? E também sobre correção do FGTS. Às vezes a gente está perdendo recurso, dinheiro que nos pertence e está lá no cofre do governo. Porque o governo não fala não, viu? Que a gente tem direito. Manda sua pergunta para cá, 981581278. Enquanto isso, doutor Rafael, eu vou abraçar o povo aqui, tá certo? Vamos lá, a Márcia Mafra tá deixando um bom dia aqui. Bom dia, Márcia. Vamos lá. Maria Aparecida em Cruz das Posses, Marcelo Bonifácio na Lagoinha, a Maria Neuza está no Monte Alegre, a Patrícia no Jardim Toledo, Selma Aparecida na Vila Virgínia. Ô Lincoln, nós motoristas de ônibus urbanos estamos sem receber adiantamento mensal. O vale era ontem, dia 20. O patrão simplesmente disse que não tem dinheiro para pagar e pode não ter pagamento também. A gente vai falar disso em instantes. Não somente, né, sobre o doutor, salário do motorista, o vale é um direito do trabalhador. Exatamente, né? Antecipação de pagamento de salário, né? Isso é normal e cotidiano entre os trabalhadores, entre os empregadores. Tá na lei, né, doutor? Exatamente, direito do trabalhador. Não sei por qual razão não está acontecendo isso, se é falta de repasse por parte de prefeitura, não sei se prefeitura tem relação com isso, mas enfim, neste caso aí... São duas empresas. Presta já serviço? Estão anunciando, o consórcio para urbano, né? Que beleza, hein, rapaz? A prefeitura tá difícil, é corresponsável, né? Exatamente. Ó, a gente vai falar mais sobre isso em instantes aqui. Vamos ouvir o povo, 981581278, o seu bom dia no ar nesta manhã de sexta-feira. Bom dia, Lincoln. Bom dia. Como hoje é meu aniversário, opa, tô querendo concorrer a essa parabéns, tábua de frios aí. Será que eu vou ganhar? Parabéns, Elaine na Vila X. Canta parabéns pra Elaine aí. Parabéns, parabéns pra Vai concorrer a super tábua de frios, hein? É só compartilhar ou mandar mensagem de áudio 981581278. Bom dia, Lincoln Fernandes. Bom dia. Eu sou a Sueli da Vila Virgínia. Uma abençoada sexta-feira a todos. Eu gostaria de estar participando do sorteio. Muito bom. Um abraço a todos. Outro abraço, Sueli. Um grande abraço ao pessoal da Vila Virgínia. A Bianca do Parque das Andorinhas. Lincoln, que nosso fim de semana seja abençoado. Amanhã é aniversário da minha mãe. Gente, tem muita gente fazendo aniversário hoje. Amanhã, Cássia. Que Deus abençoe, viu? Proteja a minha mãe, escreve a Bianca aqui. Tá certo? A mãe dela, a dona Cássia, faz aniversário amanhã. Bom dia, Lincoln Fernando. Sextou, vamos trabalhar. Graças a Deus, tudo com saúde. Bom dia pra você e pra sua equipe aí. Deus abençoe a todos. Estarei ausente há uns 30 dias. Estarei no pescar no Pantanal. Só volto daqui a 30 dias. Mas se puder, tô assistindo a rádio por lá.
leva o radinho, leva o celular pra acompanhar a gente lá, viu? Pelo aplicativo aqui da Rede Exatamente, Fé. viu, Lincão? Pantanal, pescaria é bom, hein? Que beleza, hein? Tem que ver se a mulher autorizou ele a pescar, né, viu, Lincão? Vai pescar mesmo, né, ô João Batista? Hã? Vai pescar, né? Não dá Certeza. Sambarilove não, hein, rapaz? Hã? Ninguém é de ferro, né? Mas dá uma pescadinha no Pantanal. 6h42. Bom dia, Nix Fernandes. Bom dia. Uma sexta-feira abençoada. Amém. Vamos ganhar esse prêmio hoje. Vamos lá, Oséias, tá lá em Orlândia. Lincoln, bom dia. Bom dia. Bom dia para você, para o Samuel, para o Nando, para o Luciano, enfim, para toda a equipe. Bom dia para você, ouvinte. Bom dia para mim, Adelmo José. Bom dia para você, José Adelmo daqui do Adelmo. Pedra Branca, né? Grande isso. abraço para você, para todos. Boa sexta-feira. Que Deus nos ajude. Amém. Valeu, Zé Adelmo, lá no Jardim Pedra Branca, acompanhando a nossa programação. Rosana, Maria Neuza, Marcelo Bonifácio, Maria Aparecida em Cruz das Posses também, hein? Manda sua pergunta aqui pro doutor Rafael Oliveira, 981581278. Então é o seguinte, doutor, mesmo que a pessoa esteja aposentada já, tem direito de incluir esse valor na aposentadoria? Ou só para quem vai se aposentar? Como é que funciona esse negócio aí, A revisão doutor? da vida toda é para quem está aposentado, tá? Serve para aposentados e para pensionistas. Lembrando que o pensionista é aquele lá que recebe o benefício de uma pessoa falecida que já estava aposentada. Então é um benefício de pessoas aposentadas, tá? Não tem como você fazer a revisão da vida toda para as pessoas que não estão aposentadas. Entendeu? Mas nem pleitear, doutor? Nem pleitear, porque você não está aposentado ainda, né? Então, essa revisão é uma revisão solicitada e pedida para as pessoas que se aposentaram e que pedem um novo recálculo em cima de contribuições feitas anteriores a 94. Como que pede esse recálculo, doutor? Dá para você pedir na via administrativa, fazer uma solicitação, mas para isso você vai precisar de alguns documentos. Quais sejam, meus amigos? RG e CPF, comprovando de endereço. Onde que é essa administrativa? Onde que vai? Vamos lá, Eu quero saber onde que vai. A orientação... Onde que eu quero meu dinheiro? Onde que eu vou? Onde é que eu busco esse dinheiro? A orientação é entrar judicialmente, né? Tem como fazer na via administrativa junto ao INSS, porém, eu prefiro já entrar judicialmente, que eu acho melhor, mais prático e mais garantido também. Mas o que a pessoa vai precisar para poder entrar judicialmente? O RG CPF, comprovante de endereço que tem que estar no seu nome e baixar o CNIS, que é um Cadastro Nacional de Informação Social. Doutor, o que é CNIS? É isso que eu acabei de falar. Como é que eu baixo o CNIS? Você vai no aplicativo do Meu INSS e tá lá, consta lá, CNIS. Você vai clicar no CNIS e vai baixar ele em PDF. Vai mandar para um advogado especializado na parte da Previdência, você deve ter um advogado de confiança, e solicitar que ele faça um cálculo, viu, Lincoln? Tem que fazer um cálculo para saber se o benefício não vai reduzir. Porque a revisão da vida toda, muitas vezes, ela pode até reduzir o valor do seu benefício. Pode ter um efeito contrário, Exatamente, por isso que é importante calcular para saber se vai aumentar. Então, gente, ó, você que tem aí seu pai, seu avô, sua mãe, sua tia, né, alguém da família, ou você mesmo, né, que está aposentado, procure uma orientação antes, porque pode dar o efeito contrário. Você vai querer receber mais e é feito um recálculo, você vai receber menos. Antes de entrar é bom dar uma pesquisada, né, doutor? Exatamente, inclusive os juízes nos juizados especiais estão pedindo esse cálculo já antes de dar sentença no processo. Então, quando o advogado entra com o seu processo, ele já faz o cálculo para saber se compensa ou não entrar com a revisão da vida toda. Por exemplo, tem pessoas que antes de 94 tinham empregos que recebiam lá um salário mínimo. Para essas pessoas não compensa entrar com a revisão da vida toda. Vai compensar para aquelas pessoas que antes de 94 tinham altos salários em boas empresas. Aí você sim vai conseguir fazer essa revisão. Agora, nada mais justo, né, Lincoln, que você conseguir ganhar esse processo. Porque se eu paguei o INSS, eu tenho realmente o direito de ver aquelas contribuições serem incluídas na forma de cálculo do meu benefício. O Anderson Franklin mora no Jardim Novo Mundo. Doutor, minha pergunta é a seguinte: sou funcionário público aposentado. Eu tenho direito a essa revisão? E ele tem mais uma pergunta: se pode prestar concurso público, um outro concurso público. Mas é possível isso, doutor? É muito boa pergunta, viu? Lembrando que para servidores do município e do estado, ainda não tem nada decidido com relação à revisão da vida toda. Mas você pode utilizar esse tipo de ação por analogia.
É o que foi feito com vários processos do INSS, por exemplo, na aposentadoria especial. Tem vários IPMs aqui no estado de São Paulo, de prefeituras. IPM é uma previdência municipal da sua cidade, tá bom? Ao qual não tinham na lei a questão de você conseguir se aposentar pela chamada aposentadoria especial. O que se fazia? Entrava com uma ação, dizia que não existia lei no município, e usava a lei do INSS por analogia e a pessoa conseguia se aposentar pela especial. Então, para servidores públicos, dá sim para entrar com a ação da revisional da vida toda para conseguir aumentar o valor do seu benefício. Ó, a Diane Torres está perguntando. Doutor Rafael, meu pai se aposentou em 1995, faleceu há 8 anos. A minha mãe pode entrar com esta revisão? Quais documentos, né, nesse caso aqui, onde o pai dela já faleceu? Ela pode entrar sim, a mãe dela recebe, né, uma pensão originária da aposentadoria. Opa, ó o corona, é o corona. Tô brincando, gente. Originária da aposentadoria recebida do pai dela, então ela pode entrar com uma revisão, lembrando que a revisão solicitada não é da pensão, e sim da aposentadoria do pai dela que faleceu. Então, quais documentos? RG e CPF, comprovante de endereço, baixar o CNIS do pai no sistema do INSS, levar para um advogado, calcular e ver se compensa fazer essa revisional da vida toda. Doutor Rafael, minha mãe recebe pensão. Como ela pode fazer essa revisão? Neuza do Geraldo Correia de Carvalho. Neuza, bom dia. É o mesmo procedimento que eu falei anteriormente. Dá para fazer a revisão das aposentadorias e também de pensões por morte sem qualquer problema. Procedimento: baixar o CNIS no INSS, documentos pessoais. No seu caso, o CNIS é da própria pensão em si, né? Você vai baixar pelo aplicativo do Meu INSS e a partir daí faz-se um cálculo. Doutor, como é que faz o cálculo? Aí você leva para um advogado, ele vai calcular. Cada advogado tem seu sistema próprio, né? E faz o cálculo tudo certinho e vai ver se vai compensar ou não. O cálculo não é tão difícil de fazer. Quem tem um programinha faz rápido. Pergunta pro Dr. Rafael aqui, 981581278. Vamos aproveitar que o Dr. Rafael tá aqui tirando as nossas dúvidas, tá? Ou escreva aqui na nossa live, facebook.com/lincoln.fernandes. Márcia, Dr. Rafael, eu recebo pensão por morte, né? Acidente de trabalho, já tem 14 anos. Eu entro nessa revisão? Obrigada. Entra sim, dá para fazer a revisão da vida toda sem qualquer problema. Logicamente que eles vão argumentar a questão de prazo para você ter entrado com a ação revisional, mas enfim, dá sim para entrar com a revisional da vida toda e dá para ganhar esse processo. Lembrando, viu, Faça a consulta, hein, pessoal? Tem que fazer a consulta, ver se vale a pena fazer a revisional da vida toda para saber se o valor vai aumentar. Porque é uma questão complicada, pode ser que reduza o valor do benefício, fica mais complicado. Se oriente antes, tá? Se oriente antes. Por falar em complicado, o senhor está sabendo do imposto de renda, meu amigo Lincoln Fernandes? Não é até 31 de maio para poder... Isso. Mas eu me refiro ao imposto com relação ao auxílio emergencial. Explica aí para nós, doutor. As pessoas, vou mudar um pouquinho o foco, mas eu já retorno na revisional da vida toda. As pessoas que agora passaram a declarar imposto de renda estão sendo surpreendidas com a devolução do dinheiro do auxílio emergencial. Várias e várias pessoas já me procuraram. Estão tirando delas? O governo está tirando? Elas vão declarar imposto de renda agora. Está vindo na própria já Receita Federal a obrigatoriedade de devolver os valores recebidos de auxílio emergencial. Porque recebeu indevidamente, ué. Algumas sim e algumas não. Não? É, porque muitas vezes são declaradas como dependentes. Enfim, essas pessoas estão tendo que devolver. Que rolo, hein? E aí, como é que faz? Como é que esclarece isso, doutor? E aí que tá o porém, o governo te pagou de forma parcelada e agora você vai ter que devolver à vista. Com juros e correção monetária. Já vem na restituição. Já vem certinho, já para você pagar. Se você não pagar, logicamente que você acaba não conseguindo declarar seu imposto de renda e vai ter problemas depois com o CPF e tudo mais. Mas enfim, esta é a situação também do imposto de renda. O governo não perdoa. Exatamente. Tem dúvida aí? Pergunta aqui pro Dr. Rafael, 981581278. Vamos ver o que o povo quer saber aqui. O povo quer saber. 6h51. Bom dia, meu amigo Lincoln Fernandes. Bom dia. Aniversário da dona Roseli hoje. Fazendo mais uma primavera. Eu troquei o áudio aqui. É Humberto de Batatais. Humbertão. Tudo jóia, tudo bom? Tudo bem aí? Muito obrigado, um abraço. Grande abraço, meu irmão. Doutor, tem pergunta aqui, ó. Jamila Campos Elis, os julgamentos que foram feitos até agora são favoráveis sobre essa questão ou ainda não teve julgamento? O que ocorreu foi que a PGR, Procuradoria-Geral da República, deu um parecer favorável, tá? Isso não quer dizer que o STF vai julgar favorável a revisional.
nós temos que aguardar. Mas o parecer em si é favorável, isso para nós já é um alento, né? Mas enfim, é aguardar a decisão final, que agora nós dependemos do nosso, né? Dos ministros que vão fazer esse julgamento. Espero, viu, Lincoln, que seja favorável, até porque nas decisões recentes foram todas contrárias à população. Ó, João Paulo, doutor, me aposentei há mais de 10 anos. Há entendimento de que não posso pedir a revisão, é verdade? Ô, João, existe sim um entendimento, eles argumentam que o prazo decadencial já ultrapassou, lembrando que para solicitar a revisão, o prazo é de 10 anos a partir da data em que você aposenta. As pessoas têm a ideia errada de que eu me aposentei, eu tenho que esperar 10 anos para solicitar a revisão. Não é assim. Eu me aposentei, eu tenho 10 anos para solicitar a revisão, o que é bem diferente. E nesse caso, as pessoas que aguardam um prazo maior de 10 anos... Também, ô X-Tudo! Ei, Filipão, esse é gente boa, viu? É gente boa. 6 minutos para 7 horas da manhã. Tem uma pergunta do Marcos do Ipiranga. Doutor, se eu entrar com um processo, minha aposentadoria vai ficar travada? Vai modificar alguma coisa naquilo que ele já recebe? Não trava o benefício continua... Era só o que faltava, né? Aí também não, né? Continua normalmente, não tem problema algum, você vai continuar recebendo seus salários mensais. A única diferença, se você ganhar o processo e der um aumento salarial, aí quando vier um próximo pagamento... Se eu entrar com um processo, pode ser que ele atrase uns 2, 3 dias, mas depois ele já vem com um aumento salarial, o que vai ser muito bom. Logicamente que no transcorrer do processo você não vai ter problema algum e também não tem risco algum de ficar sem receber o benefício. Você tem dúvidas? Pergunta aqui para o Dr. Rafael Oliveira, 981581278. Esse é o WhatsApp do programa, 981581278. Ou você pode também fazer o seu questionamento aqui via Facebook, ó, como o Fernando Bonucci. Ô Lincoln, o Fernando tá falando aqui sobre... E já vamos aproveitar com o Dr. Rafael Oliveira aqui, porque tá na área. Doutor, ó, o consórcio pró-urbano, que é o que detém os direitos aqui do transporte público, a concessão do transporte público em Ribeirão Preto, né, está atrasando o vale salário, que é pago todo dia 20, e não tem certeza de pagar os motoristas. Além de ser um desrespeito, escreve o Fernando aqui. O que diz a lei, doutor? Até agora para os motoristas de ônibus que estão ligados aqui no programa. Ô Fernando, bom dia. Na verdade, a lei obriga as empresas a fazer esse pagamento sem qualquer problema, é direito de vocês. A questão principal você sabe que na política, infelizmente, tem um muito leve trás e o empurra. É o que ocorre muitas vezes. Eu não sei qual é a argumentação da empresa. Pode ser que a empresa esteja argumentando que a prefeitura não está fazendo o repasse, ou pode ser que a empresa pode argumentar que vai precisar de um aditivo argumentando que não está compensando financeiramente. As empresas estão chorando desde os anos 2 antes de Cristo. Só que quando elas tinham o lucro, ela não quis compartilhar nada. Exatamente. Né? Nenhum benefício, uma dificuldade danada. Exatamente. Agora, por qual razão não está sendo feito o repasse? A empresa tem que dar uma explicação. Eles alegam que não tem o movimento suficiente para gerar receita, doutor. Que não tem movimento. Mas o trabalhador não tem culpa disso. Claro que não. Ele tem que receber. Doutor, não tem justificativa para isso. Não, até porque quando você faz o contrato, você tem ciência da circulação de pessoas e tudo mais. A obrigação da empresa agora, o movimento não está... A prefeitura tem que, através da Transerp, tem que fazer essa cobrança em cima das empresas. Exatamente. O sindicato da categoria, tem uma manifestação do presidente do sindicato, a gente vai colocar daqui a pouco. Mas o que não pode é os caras ficarem nessa aqui, porque eles ficam esperando, eles já tiveram o salário reduzido, doutor. É um absurdo, né? É um absurdo. Já tiveram redução no salário. Agora, o que eles têm que fazer é exigir, inclusive o sindicato em cima da empresa para poder pagar os funcionários. E se a empresa exige um valor maior da prefeitura, ela que se vire com a prefeitura, peça um aditamento, alguma coisa nesse sentido. Agora, o funcionário não tem qualquer relação com isso e não pode ter prejuízo com relação a esses valores. Até porque, Lincoln, todos eles dependem do salário para sobrevivência, para manter da sua família, né? Estamos prejudicados, né? Diz que não tem dinheiro em caixa, a empresa diz que não tem dinheiro em caixa. O doutor Frederico, o governo pode tributar a revisão favorável no caso de eu ganhar o dinheiro aí no caso dessa revisão da vida toda, doutor? Sim, o governo pode...
Qual que é? Se ele pode tributar essa revisão. Deixa eu resgatar a pergunta aqui. Revisão no caso de favorável. Isso ou esse dinheiro vem limpinho? Não, vem tributado, né? Tudo vem tributado no país, né? Então todo o dinheiro que você recebe, recurso que você recebe, logicamente, que vem tributado, depois quando vier os atrasados, você paga sim, e também tem que declarar assim, dinheiro no imposto de renda e tudo mais. Ô doutora, Solange tá perguntando, ó, Solange Quioneiro dos Santos. Meu marido se aposentou em 1999, ele pode pedir revisão? Ele pode pedir revisão da vida toda assim, até porque o dele é um caso específico. Ele se aposentou em 99, ele entrou no sistema antes de 94 para conseguir se aposentar em 99. Quando fizeram o cálculo dele, Lincoln, pegaram as contribuições só de 94 a 99. Ele pagou por 30 anos, mas estão calculando só 5 dele. Essa é a grande diferença. E no caso dele, a revisional da vida toda vai compensar em muito. Por quê? As contribuições anteriores ao 94 dele não estão entrando nenhuma. Vale qualquer trabalho, doutor? Qualquer trabalho. Vale bico, e trabalho sem registro? Não, sem registro não, porque tem que ter a contribuição previdenciária, né? É importante. Não tem isso. jeito, né? Não tem jeito. A pessoa tem que contribuir para conseguir solicitar a revisional da vida toda. Se ela não contribuir, não tem jeito, né? Fica difícil. Aliás, esse negócio de comprovar a renda de trabalho lá atrás é difícil, né, doutor? Para o trabalhador, né? É complicado. Isso é muito complicado. Então, mas enfim, essa revisional eu creio que deve dar certo, e creio também que vamos aguardar, né, os ministros do dúvida, STF. manda pro doutor Rafael Oliveira aqui, 981581278. Ô, doutor, qual que é o seu Instagram, que o senhor responde lá pelo Instagram também? É verdade, Instagram e Facebook também, viu? Facebook doutor também. Rafael Previdência, lotados, infelizmente, mas enfim, não é o comércio que faz isso, muito pelo contrário. Ficou a mesma coisa, aberto e fechado ficou a mesma coisa. São as aglomerações. Agora, por incrível que pareça, Lincoln, o nosso... Você tá com a CPI da Covid Tô lá. lá com a CPI. Acharam os 12 milhões lá, seguiram o dinheiro? Não achei ainda e vou achar. Nós vamos achar. Como é que chama? O Henrique Prata. O Henrique Prata tá dizendo lá que o prefeito ou a prefeita, o prefeito anterior... Ele tá dizendo que o prefeito não repassou... No ano passado não repassou o dinheiro para... Cadê os 12 milhões? Barretos recebeu aproximadamente 40 milhões de reais durante a pandemia. É muito dinheiro, muito recurso. E outra coisa importante. E a CPI quer saber se investiu certo. E dinheiro recebido para a questão de leitos, nós já apuramos que não foi utilizado para isso. Então, bom, nós vamos resolver isso aí, pode ter certeza, viu? Ô, doutor, e sobre a lista de vacinados, tem fura-fila lá em Barretos? Como é que tá essa situação? Porque ontem foi promulgada a lei aqui em Ribeirão, hein? Ah, é? E tem a lista já, Lincoln? Não, nós estamos tentando pegar essa lista aí, tá doutor. Difícil ter a lista? Tá difícil. Bom, em Barretos nós não temos informação de fura-fila, se Deus quiser não haverá o fura-fila, mas enfim... Não tem informação porque não pediu a lista. Pede a lista lá, doutor. Vou solicitar a lista para a prefeita lá, pode ter certeza. Vou fazer um requerimento solicitando a lista. Você fez projeto de lei? Fizemos a lei, foi aprovada por unanimidade, o prefeito vetou, nós derrubamos o veto e ela foi promulgada ontem. Depois o senhor me passa ali que eu vou entrar com a lei lá em Barretos. Só que, pelo que eu tô vendo, o prefeito não vai querer, né? Apesar que, como já tem a CPI, eu já vou entrar com pedido pela CPI, fica mais fácil. Exatamente, pela CPI. Acabou o problema. E vou dar o caminho aqui, doutor. Um trabalho silencioso, criterioso dos parlamentares. É isso aí. Primeiro, o acesso a quem tem direito de fiscalizar. E se tiver coisa errada, divulgar. Por falar em parlamentares, então, em Barretos agora, hoje tem uma reunião, não estarei presente porque eu estou em Ribeirão, mas tem uma reunião sobre a nova reforma da Previdência do município de Barretos. Outra reforma? É a reforma da reforma? Agora a reforma para retornar o direito do servidor público, viu? Nós vamos fazer uma reforma lá, nós vamos inverter a reforma que foi feita pelo Bolsonaro e vamos dar o direito, devolver o direito do trabalhador, do servidor. Espero que a prefeita faça por onde, reunimos vereadores, hoje tem reunião e nós vamos fazer por onde, vamos brigar pelo trabalhador e se quiser nossa ajuda aqui em Ribeirão, vamos brigar pelo servidor público municipal de Ribeirão também. E contamos com o sindicato nesse caso. Doutor, grande abraço. Um abraço, meu irmão. Ó, a Edna Silva tá apaixonada aqui, doutor. Ó, esse doutor Rafael é demais. Obrigado, Edna. Nome obrigado, bonito, muito humilde. obrigado. Aí, doutora Edna Obrigado. Silva Almeida. Ganhei meu final de semana, minha amiga. Bom final de semana pra você também, viu? A Edna não é sua parente não, né, doutor? Não. É? Não. O príncipe tá falando que eu sou gay aqui, ó. Mentiroso. Não tá falando mentiroso, isso, não. mentiroso. Não tá falando isso não, doutor. Não tá falando isso não, doutor. Tchau. Um abraço.
Esse homem é mentiroso demais, gente. Ô, doutor Um Rafael. abraço, Lincão. Mas você tá muito fácil pra pegar as iscas aí, pô. Que isso? Ah. Não é. Ó, manda pergunta pro doutor Rafael aqui. É bom dar uma animada no programa, né? Eu sou um cara que não tô. Sexta-feira, né, Não tô preocupado, não. Doutor, Eu quero você quer trazer felicidade pro Doutor, povo, meu amigo. Você quer completar sexta-feira? Me Grava um vídeo com aquela dancinha da carça riada pra nós pôr no ar aqui. Vamos ver Ó, se você é corajoso. nós temos que mesmo. fazer eu, você e o Prisco esse Não, vídeo. eu não faço. Eu tô Nós fora. três. Ó, Eu tá tô lançado fora. o desafio, viu, Prisco? Nós três fazer esse vídeo. Aí nós vamos fazer. Um abraço, gente. Tchau. Tchau, doutor Rafael. Grande abraço. São 7h04. 7h04 da manhã. 7h04 agora, sexta-feira, 21 de maio de 2021. Sobre a lista de vacinados, a Câmara derrubou o veto do prefeito. E prevalece aquilo que a Câmara decidiu. Essa lei foi promulgada e publicada no Diário Oficial de ontem. Então ela passa a valer. A prefeitura, ela tem por hábito inconstitucional querer não aplicar uma lei e publicar um decreto em cima. Eu quero lembrar que a lei, ela se sobrepõe a qualquer decreto. Então a prefeitura deve buscar o caminho da justiça e a gente vai ver o que vai acontecer lá no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque o prefeito, infelizmente, não quer entregar a lista de vacinados. Antes que a prefeitura se posicione, eu gostaria que ela se lembrasse do seguinte: furar fila da vacina não é como furar a fila de qualquer show de entretenimento, por exemplo. Quando alguém fura a fila da vacina, ela está deixando outra pessoa para trás. Em nome de um privilégio, de uma condição especial, deixa alguém que precisa para trás. Esse alguém pode ser um profissional que está diariamente exposto ao risco, alguém com comorbidades, ou uma pessoa, em razão da idade, já fragilizada. Uma vozinha, um vovô. Então, antes que a prefeitura leve esse caso à justiça, leve em consideração isso também. Furar a fila pode custar a vida de alguém. Furar a fila é crime. Porque existe